Começando mais um vídeo no canal, mais uma leitura de tarô para você. Tema de hoje dos nossos arcanos: tudo sobre ele ou sobre ela. Então, o tarô vai nos entregar as melhores informações que podemos alcançar para falar sobre este alguém aí na sua mentalização. Características da pessoa, o que poderá ser o modo de agir com você, o que você pode esperar, o que tem para apresentar de sentimento, o que intenciona ao seu lado. Então é por aí que a gente vai, e a gente começa pela sua intuição na escolha da pedrinha. Estrela ou lua? Veja qual é a que te convida para que você tenha as cartas mais adequadas ao seu caso, tá? Já te convido também a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, participando efetivamente, fortalecendo a nossa egrégora. Comece pela pedra estrela. Caso você precise de um tempo maior, pausa o vídeo aí para pensar na sua escolha, tá? Então, sem enrolação, partindo para o tarô, vamos ver como é que desenrola esse assunto de hoje para você, hein? Princesa de copas, 3 de espadas, 8 de paus. Bom, para a gente começar o assunto, então, você lida com uma pessoa que é sonhadora. Isso é interessante, é a pessoa que tem uma conexão com o próprio lado emocional e se permite sonhar, se permite sentir, mas também se magoa com facilidade. Tudo pode ser ofensa. Então aqui, de repente, já vem uma informação que foi aquela, né? Pá! Na lata para você, porque você pensa, realmente, tudo que eu falo parece que é problema, tudo é ofensa, eu tenho que pisar em ovos com a pessoa. É esse lado emocional que a pessoa dá vazão, sim, mas também tem um lado frágil aqui de tudo acabar tomando como ofensa, né? Isso daqui, eu vou dizer uma coisa, tá? Que algumas vezes essa princesa de copas com 3 de paus vai falar de uma pessoa que é meio mal acostumada na vida, né? Que de repente foi aquela pessoa mais mimada, né? Muito protegida por pai, por mãe, acostumada a ter os próprios gostos ali sempre feitos, né? E aí se sente contrariado com facilidade. Qualquer coisa que sai errado, que não consegue, né? Então já vira o bucho, já faz birra, já emburra. Uma pessoa com essas características aqui, tá? Mas uma pessoa que consegue, ao mesmo tempo, transmutar essa condição também. Bate essa energia, mas eu não vejo alguém que se demora muito nisso, não. O 8 de paus é movimento, são as coisas no ar, então assim, não gostei, magoei e tal, mas beleza, vamos em frente. A questão é, acontece de novo e você deve saber disso, né? Aquela pessoa que vira e mexe, cai no impasse emocional desse daqui, de tomar como ofensa, de se contrariar por qualquer coisa. Não se demora tanto nessa energia, mas cai nela com muita frequência, tá? Então são algumas ideias aqui já para começar falando. Se você já percebeu, né, a informação conectar, é porque você tá com a sensação aqui de ter feito uma escolha de pedrinha que realmente veio a calhar, né? Vamos ver o que mais o tarot tem para nos contar. Essa princesa de copas, independente de ser acompanhada do 3 de espadas e de levantar essas informações, então aqui é uma carta muito legal, porque é a pessoa que traz ali, né, a vontade de viver aquilo que realiza emocionalmente, a pessoa sonhadora. Então não fala de alguém seco, por mais que possa aparecer em dados momentos, né, mas essa força interior é muito importante, ok? 8 de ouros, princesa de paus, 6 de espadas. Essas cartas vão mostrar a pessoa no 8 de ouros que é dedicada, que se esforça para alcançar aquilo que quer e que preza pelo bom senso para encontrar as soluções às próprias questões, aos próprios problemas, sejam as coisas no âmbito pessoal, seja a forma de lidar também com alguém, né, dentro de uma relação. Então o que você pode esperar, por exemplo, né? Isso daqui é muito importante, o que a gente estava conversando, e são características que você deve conhecer da pessoa para compreender como lidar,
né? Então, provavelmente você já sabe que esse tipo de situação que eu descrevi ali acontece e que você tem que pisar em ovos e tem certas coisas que você precisa relevar. Isso você deve saber e o tarô veio confirmar, ok? Mas o oito de ouros é importante, por quê? Fala de uma pessoa que, como nós já vimos, não fica se demorando nos impasses. Cai com muita frequência neles, mas não fica se demorando. Gosta de poder resolver aquilo que sai mal, tá? Então a gente vê bater o bom senso, né? E a pessoa dedicada, a pessoa que se esforça por aquilo que sente valer a pena. Disposta a aprender também. Com a princesa de paus, tem uma sensibilidade com duas princesas, a energia de duas princesas na mesa. São cartas que falam de uma pessoa que traz uma sensibilidade, sim. Como eu te falei, por mais que possa parecer o sujeito seco às vezes, tem essa força interior, tá? E aqui tem uma característica também que não pode ficar de fora. Com essas duas princesas na mesa, nós vemos uma energia que pode ser imatura em dados momentos, não saber como lidar com as coisas. E esse próprio fato aqui, né, de que o tarot já nos mostrou da pessoa que se ofende, às vezes com facilidade, você ali tendo que relevar, você ali tendo que pisar em ovos, isso traz, né, uma certa dose de um lado emocional que não é tão maduro assim e que se sente atingido por pouca coisa, às vezes, né? Então esse é um lado também que você precisa conhecer e que eu preciso dizer, né, reforçar o que eu digo várias vezes nas minhas leituras. Isso independe de idade, tá? Pode ter aquela pessoa de 30 anos que você conhece que é super madura, pode ter a pessoa de 60 anos com quem você conversa e é a pessoa birrenta. Não interessa a idade, isso é de estado evolutivo espiritual, isso é de um lado emocional da pessoa que ela traz firme consigo ou não, tá? Que está bem trabalhado ou não. Não é idade, eu acho que isso é bem de alma mesmo, sabe? E o exemplo que eu dei agora, eu acredito que você pode tomar como verdadeiro, né? Tem aquela pessoa assim, eu dei um exemplo, né? Na casa dos 30 anos ali, que você fala, nossa, essa pessoa, ela é lúcida, é sensata, ela sabe lidar com as coisas, ela entende do jeito certo, e tem a pessoa de 60 que faz birra por tudo, né? Que é a vítima do mundo, que faz chantagem emocional, isso tem, certo? Então, essas duas princesas mostram esse lado emocional mais frágil que a pessoa traz consigo. Mas é alguém que gosta de ser justo. Olha, o Seis de Espadas traz aqui um estado de consciência refletindo o quê? A pessoa que tem esse tipo de comportamentos aqui e sabe que tem. Então, aqui tem os dois lados, né, de uma situação. Tem muita gente que age dessa forma, tá? Que é a pessoa dodói, né? Que se dói com tudo, a pessoa dolorida, tudo magoa e tal, e você precisando ter muito cuidado com o que faz, principalmente com as palavras que usa, porque tudo pode ofender, contrariar. E tem gente que é por aí e não percebe. Aqui é a pessoa que percebe. O Seis de Espadas traz um estado de consciência de quem traz, de quem apresenta essas características emocionais. E o Oito de Ouros é a pessoa que se esforça para tentar mudar. Isso é legal, tá? A gente vê ponto positivo aí. Então o tarot tá assim, né, tirando um véu da situação, mostrando aqui o lado frágil da pessoa, mas também o que pode ser virtudes, para que você perceba, para que você identifique, para que você note nesse momento o que você já conhece da pessoa ou o que você ainda não sacou, tá? Tudo isso é muito legal para que você, como eu falei, se posicione, né? Mais aí, entenda com quem está lidando, com essas respostas do tarô, possa encaixar melhor certas informações, tipo assim, então agora a pessoa teve aquela atitude lá, já entendi por quê. Na hora não pude compreender não, porque agiu daquela forma. Agora com essas informações do tarô, o que a gente consegue fazer? Encaixar mais peças, né? Vamos ver o que mais aqui. Opa, caiu carta. Espera aí que eu vou salvar. É o Imperador que está vivo aqui, ó. Foi pro chão, mas eu salvei. Então,
E é assim mesmo, né, gente? Aqui o negócio é assim, eu ligo a câmera e vou fazendo a leitura e o que acontecer, aconteceu, né? Não tem disfarce não, do tipo, ah, caiu a carta, então peraí, vamos editar o vídeo, depois cortar essa parte. Não, aqui você tá vendo o que aconteceu de fato, né? O negócio é sincero. Então, 7 de espadas, imperador, 4 de paus, tá? Bom, gente, seguinte, o imperador, no polo negativo dele, é muito desse lado aqui que a gente veio conversando no decorrer da colocação das suas cartas. Porque o imperador, quando ele está no negativo, ele é o mestre da birra. Agora você pode ter um apelido pro seu ser de luz aí, ó. O mestre da birra, o Mister Birrento, enfim. O imperador, por quê? O ego dele é difícil, né? Então, assim, eu quero, eu não posso, magoei, né? Eu quero, eu não consigo, magoei. O imperador, porque é o cara, é o sujeito acostumado a ter as coisas, a ter as vontades satisfeitas, né? Por isso, em dado momento aqui, eu falei que são características que podem representar, não é uma afirmação, não estou falando é assim, mas eu estou falando pode ser, tá? Até porque a gente está numa leitura coletiva, vai ter gente que vai ter gente que não, necessariamente, tá? Mas são cartas que estão aqui e com esse imperador surgindo que podem falar de uma pessoa que pode ser um pouco mimada, sim, naquele sentido de ter vivido de modo a ter as vontades satisfeitas mesmo, né? Por exemplo, o filho único de uma família em boas condições, sempre teve lá os melhores brinquedos, foi estudar no melhor colégio, né? Fez 18 anos, ganhou carta e ganhou carro. Opa! Então é assim, eu tô acostumado a ter o que eu preciso na vida, não é? Não é a pessoa que foi lá e ficou ralando e não conseguiu e teve que engolir sapo, etc. Então, para esse perfil, né, às vezes é difícil lidar com as buchas da vida, né? Porque não está muito acostumado. Então, tem um pouco desse lado para muita gente aí, ok? Mas esse é o lado negativo do imperador, mas isso não é tudo, né? A pessoa teimosa, que não dá braço a torcer, etc. Mas também tem o lado positivo, que é o da base firme. O imperador, no negativo, muitas vezes ele enfrenta, ele bate de frente, ele é competitivo, ele cria disputas em um relacionamento, ele não aceita perder de jeito nenhum, ele apela para ganhar, tá? Mas no positivo, ele é o bom líder, é aquele que sabe que juntos somos mais fortes, é aquela pessoa que tem recurso e é o provedor, tá? Então, é alguém que tem essa característica também. E a princesa de copas lá, a primeira carta, junto com esse imperador na leitura, fala de uma pessoa que tem um bom coração, tá? E a pessoa que gosta daquilo que é justo, reconhece os próprios erros e tenta se melhorar. Nem sempre vai acertar, nem sempre vai conseguir se comportar da melhor forma com você. Vai ter vez aqui que vai sim enfiar os pés pelas mãos, pela imaturidade, pelo lado emocional mais frágil, por se contrariar com facilidade, vai cair na birra, vai criar disputa, vai te torturar, sabe? Aquela pessoa que fica fazendo joguinhos, tem muito disso aqui, certo? Mas é o bom coração, é a pessoa consciente que se esforça, que pelo menos é consciente, reconhece esse lado da própria personalidade e se esforça para tentar se melhorar, tá? E o imperador é aquele que gosta, junto com o 4 de paus que está aqui, ó, arcano 4 maior, arcano 4 menor. Aqui nós temos bases, nós temos estabilidade, a pessoa que busca muito essa condição. Então essas cartas falam de alguém que preza por conseguir criar uma relação, tá? A pessoa que tem uma característica maior de buscar um relacionamento, de poder se sentir confiante com alguém ao lado do que ficar de oba-oba, de bagunça, tá? As cartas trazem essas características aqui, então isso pode refletir o quê? Intenção da pessoa com você. O que está buscando é aventura, é casualidade? Não. Imperador com 4 de paus sinalizam alguém que preza por ter bases para caminhar, tá? Então isso daqui é uma energia muito mais construtiva. A pessoa no 7 de espadas que entende as barreiras que cria com a própria maneira de agir, mas aí também tem a disposição de uma visão estratégica para contornar essas dificuldades. Então, o tarot está mostrando uma pessoa que tropeça muito pela vida, mas que tem bons sentimentos,
e que tem uma intenção aqui de poder se firmar, tá? No que diz respeito a você, como essas cartas apontam diretamente, tem ali um sentimento, tem uma ligação emocional. O imperador fala da pessoa que não quer perder. O imperador não quer perder, tá? Então ele entende também o valor da conquista, ainda que nem sempre consiga agir da maneira certa, se posicionar da melhor forma, mas entende aquilo que é a conquista e tem o desejo de manter as coisas. Por mais que erre, por mais que tropece, mas a intenção é boa, tá? Então eu acho que assim tá bom. Você teve a chance de aprender bastante aqui, né, sobre este alguém. Me conta nos comentários o quanto teve de identificação aí para você. É natural, entenda, você está em uma leitura coletiva, então é natural que para uns seja de uma forma, para outros seja de outra forma, tá? Por isso estou te falando. Me comenta o quanto fez sentido, tá? Quanto a leitura pode contribuir para a sua percepção a respeito de quem você gosta. Para uns vai ser mais, para outros vai ser menos, normal, tá? Não significa o tarô ter errado para você. Você está em uma leitura coletiva. Você veio participar dessa abertura de tarô. Não sou eu pegando o seu nome, o nome de quem você gosta, para ir pontualmente falar deste alguém. Nós levantamos informações e você teve a chance de ver aí o quanto se encaixou, tá? Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente aí. Então, agora sai Pedra Estrela, vem a Lua. Bora? Tudo sobre ele ou sobre ela. Quando a gente fala tudo, tudo que pode ser alcançado dentro de uma leitura, né? Então, entendemos assim, as melhores informações, aquilo que vai mais nos ajudar a saber a respeito de quem se mentaliza aqui para participar, tá bom? 2 de ouros, Imperatriz e 5 de paus. O que que isso mostra? É a pessoa que entende o valor de estar com alguém, entende o valor do que pode ser a sua companhia, sabe o quanto juntos vocês podem alcançar uma energia de crescimento, a parceria do 2 de ouros que gera o crescimento da Imperatriz, mas é a pessoa que ela tem uma tendência a estragar tudo, tá? Então saiba, sabe aquela pessoa assim, que se ela pudesse te dizer uma coisa, ela diria assim, olha, me dá 2 chances, porque a primeira eu vou estragar. Na primeira eu vou cagar, eu já sei disso, então me dá 2, porque aí eu sei que a segunda eu consigo aproveitar melhor com você. Na primeira, né, vai ser complicado. O 5 de paus, que é a carta dos conflitos aqui, né? Então é essa tendência da pessoa que se coloca para uma situação, entende o valor, mas acaba estragando tudo, tá? Tem gente que é assim mesmo. E de repente você fala, me identifiquei um pouquinho aí, viu? Eu também sou dessas, eu também sou desses que acaba estragando as coisas, né? Sem querer, quando eu vi eu já fiz uma besteira, quando eu vi eu já falei o que não devia, né? A boca foi grande demais. Enfim, então o tarot está mostrando isso daqui, tá? Ponto positivo dessas 3 primeiras cartas, a pessoa que reconhece o valor de uma companhia e que tem uma ligação emocional com você que é forte na Imperatriz, tá? Entende o quanto vocês juntos podem crescer. É a parceria do 2 gerando esse terreno fértil para que as coisas possam alcançar prosperidade na energia da Imperatriz. Mas o 5 de paus é realmente essa energia dos conflitos, né, que são criados. Então é aquele negócio de vou dar uma estragadinha aqui, tá bom demais, tá meio entediado, né? Então deixa eu gerar uma emoção, causar um problema. Então a gente tem esse negócio, tá? Aqui, gente, eu vou dizer um negócio. Pode ser uma questão espiritual, tá? E de repente, como que você pode se identificar com tudo isso que eu tô te passando aqui? Bom, além do que já foi falado, né? Só pelo que foi falado, eu acho que você já pode ter uma oportunidade de se identificar, de perceber que realmente a pessoa que acaba dando um jeito de estragar os momentos, né? Então, mas eu quero acrescentar assim, principalmente para você que sente que tá às vezes num dia bom com a pessoa e do nada o negócio se perde, sabe? Vocês estão de boa, do nada vira uma briga e aí você fica, mas como que a gente brigou? Por que que a pessoa fez isso? Por que que
me tratou mal, por que que reagiu dessa forma, o que eu falei, não falei nada demais, aí você começa a se culpar, o que será que eu fiz, né? E nada, então não se culpe, tá? É a pessoa que traz esse tipo de situação. Portanto, eu vou dar uma aprofundada para você. E a gente vai buscar entender o porquê, né? De a pessoa ter aí essa energia de acabar estragando a própria felicidade. Essa tendência a não aproveitar a vida do jeito certo com que a vida oferece. A gente vai pegar esse outro tarô, então geralmente quando eu quero aprofundar eu abro cartas dele, para a gente entender. Vou botar aqui em cima mesmo, aí eu já tiro na sequência, tá? Aqui é um aprofundamento. Energia espiritual da pessoa, carta de Kuan Yin. Aqui a gente tem uma vibração que é interessante. Na energia mental a gente tem o mago, pegar e fazer. Na energia emocional a papisa. Energia daquilo que vem de família, julgamento. Social vem a carta da metamorfose, é a correspondência ao arcano da morte, o arcano 13, tá? Aqui nessa carta a gente vai ter o que pode ser uma dificuldade. Então por que que a pessoa faz dessa forma aqui? Por que que age assim, né? Aqui eu vou te falar, o que acontece entre vocês é o seguinte, é a pessoa que ela acaba engolindo sapos aqui dos outros, é a pessoa que de repente acaba ficando por baixo em certas discussões, é a pessoa que sente que os outros acabam fazendo aqui de besta, né? É aquela pessoa que ela sempre fica com o sentimento de menos-valia, sabe? De ficar por baixo diante das discussões, do que acontece no dia a dia, do que acontece na rua, na fila do banco. É a pessoa que de repente foi ofendida e engoliu naquela hora, não respondeu à altura, faltou a coragem de enfrentar a situação, e aí vai com aquela energia para casa, faz o quê? Desconta em você, tá? Então eu vejo alguém com esse tipo de tendência, e é a forma de como a pessoa lida com a vida, com tudo que pode acontecer no trabalho, com tudo que pode acontecer na rua, com tudo que pode acontecer, sei lá, vai num bar, né? Aí trombou uma pessoa lá e tal, e aí tomou um xingo e não devolveu, guardou aquilo, sabe? Exemplos bobos assim, só para você entender o que que acontece. Por que que a pessoa tem essa tendência? Porque tem maus sentimentos ali por dentro, né? Ou melhor dizendo, são sentimentos mal trabalhados. É aquilo que a pessoa engoliu de sapo por aí e não deveria ter enfrentado, deveria falar o que pensa, fazer o que tinha que ter feito, não fez, seja por qual motivo for, por medo da situação, por travar na hora, mas ficou aquela energia e vai descontar isso, vai soltar em algum lugar, acaba acontecendo com você, certo? Então é onde vem essa energia. Por que que a pessoa estraga tudo? Por que que a gente estava naquele dia bom e do nada, né, a pessoa, sei lá, melecou o negócio, sabe? É esse tipo de sentimento que está lá. Então é bem complicado isso, né? Porque você lida com uma pessoa que ela tem uma dificuldade, né? Uma dificuldade de se expressar do jeito certo, na hora certa, e acaba depois alimentando essas coisas, não consegue transmutar, desconta em quem não deve, ok? Você se identifica com isso? Você já percebeu isso? Você já tomou uns tocos, umas patadas aí que pra você foi do nada? Aquele dia que tava tudo bem, a coisa cagou assim, sabe? Vamos falar português logo? Porque é isso, ok? E aí você tá entendendo por quê. Vamos ver aqui um pouco mais da situação? Ó, é o seguinte, gente. Por mais que o outro tarô ali que eu trouxe para você, desejando mostrar um aprofundamento, não tenha mostrado a dificuldade espiritual, aqui mostrou, tá? Ó, a espiritualidade da pessoa representada no Papa, e aí uma energia negativa, pesada no 10 de paus. É a pessoa muito carregada espiritualmente aqui, tá? E isso atrapalha um pouco as ações para viver, né? Então, por exemplo, aquele momento onde você percebe que a pessoa poderia ter feito alguma coisa e não fez,
E aí você pode até se ofender e falar, poxa, a pessoa não quer, né? Não quer, tá de má vontade comigo, não tá demonstrando interesse, porque é aquele negócio, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, certo? De repente você acaba pensando assim, com certas omissões aqui da pessoa. A pessoa que acaba se omitindo diante de certas possibilidades para viver, ou dar uma desculpa daqui e dali, tá? É essa parte de uma espiritualidade que está carregada, esse 10 de paus traz um peso na energia espiritual da pessoa que atrapalha as ações, né? E é uma situação aqui que se retroalimenta, porque o as de espadas é o poder que a pessoa tem de agir e não age, e não faz as coisas quando deveria fazer, então é a pessoa que acaba carregando. São os sapos que se engolem e que vai trazendo essa energia, esse peso aqui na própria aura, né? E aí essa é uma energia que incomoda e que leva a pessoa a agir errado, muitas vezes. A misturar as coisas, a descontar situações em quem não deve, o que acaba acontecendo com você, tá? Então eu acredito que você está tendo aqui muita informação para entender, né, o porquê de certas atitudes, aquilo que você fica com aquela bela interrogação na testa, por que que a pessoa fez isso, o que que eu fiz, será que não gosta de mim? E aí esse é o momento que pode ser difícil para você, né? Quando simplesmente você acha que não existe sentimento nenhum, porque a pessoa simplesmente vai e te atropela do nada, então você fica com aquele sentimento horrível, né? De quem acha que não tem valor para a pessoa. E saiba, você tem. O 2 de ouros com a Imperatriz mostrou aqui, né? O quanto este alguém reconhece que vocês juntos podem alcançar um crescimento. A Imperatriz fala de uma ligação emocional sentida aqui com você, mas a gente está percebendo, né? O quanto de bucha tem aí, o quanto, na verdade, você lida com alguém que precisaria, sim, buscar uma terapia holística, passar lá numa gira, certo? Tomar um passe, um banho de ervas, buscar recursos assim para dar uma limpada na própria energia, para fluir melhor, para ficar mais leve, né? E esse lado de se abrir, a gente vê, ó, olha que interessante o tarot mostrando. A Imperatriz, o arcano 3, é a energia expansiva, é onde a gente se expressa, é onde tem a comunicação. Mas olha a carta que está aqui, 10 de paus, é o peso, é a opressão. Então é a pessoa que não se expressa como precisa, engole sapo mesmo. Provavelmente aqui nós temos alguém com o chakra laríngeo aí desequilibrado, tá? Por essa situação toda. Então, olha até onde o tarô vai alcançando, né? Pra gente saber sobre a pessoa. Por isso que eu coloquei esse tema. Tudo sobre ele ou sobre ela. Por quê? Aí a gente vai na liberdade do tarô, com aquilo que o tarô tem para nos mostrar de mais relevante para você saber sobre este alguém, te ajudando a compreender, né? De onde vêm os problemas, por que que a pessoa não corresponde. E uma informação importantíssima aqui. Gosta ou não gosta de você? Gosta. Tem sentimento. Então não é por indiferença. São outras coisas que atrapalham e você está tendo a chance de aprender aqui no tarô. 9 de ouros é quem valoriza, tá? Aí você fala, ah, não parece. Por quê? Você viu por quê? Né? As dificuldades que a pessoa traz, a pessoa carregada espiritualmente, porque fica engolindo sapo, porque não movimenta energia, porque não se expressa como precisa, tá? Eu acredito, e principalmente se for a pessoa cética, mais difícil ainda sair dessa situação, tá? Se for a pessoa mais aberta a uma visão espiritualista, pode ser mais fácil. De repente até de você conversar, poxa, vamos num lugar que eu conheço, né? Porque lá tem a possibilidade de uma consulta espiritual, né? Não necessariamente precisa ser religião, enfim, cada um dentro do contexto onde serve melhor para si. Por isso existem diferentes caminhos, porque um vai servir para alguém, né? Então, o fato é, se você lida com essa pessoa que for mais aberta à visão espiritualista, vai ser mais fácil reverter esses processos. Para a pessoa buscar um atendimento espiritual, para buscar uma terapia holística, né? De repente uma consulta de tarô para trazer questões e ter certos pontos esclarecidos, uma consulta de mesa radiônica para receber uma limpeza energética, um alinhamento energético, né?
passar assim no atendimento espiritual, tomar um passe. São coisas assim que eu acho que seriam muito legais aqui para este alguém, se houver a oportunidade. É aquele negócio, né? Às vezes a gente vê as dificuldades do outro e a gente pensa assim, o que eu posso fazer pela pessoa? Olha, é assim, você não pode se tratar pelo outro, você pode mostrar caminhos, né? E são essas as dicas que eu tô te dando aqui, do que poderia ajudar muito, para que tenha a chance de ser mais leve entre vocês. Afinal, não é falta de amor. A Imperatriz está aí mostrando isso, tá? Não é falta de uma ligação emocional e não é falta da percepção deste alguém do quanto pode ser positivo estar com você. Mas é a pessoa que não está conseguindo se firmar nas próprias bases emocionais. E aí fica difícil construir relacionamento. Esse é o grande caso aí, tá? Depois, nós temos a Torre, que vem mostrar um lado muito frágil da pessoa, tá? Onde muitas das atitudes negativas, de repente até mesmo de momentos agressivos, são mecanismos de defesa, é tipo bicho acuado, onde percebe que tem muita coisa dentro que não está legal e aí sai espalhando, né? É aquele negócio. Se a pessoa tem atitudes negativas é porque ela está negativa por dentro, ela só está externando isso. E de onde vem essa situação toda? Dos sapos engolidos, do lado expressivo que não está sendo bem trabalhado, né? De uma espiritualidade de repente negligenciada. Aqui iria muito bem um passe, um banho de ervas, cuidados espirituais que de repente não estão sendo providenciados, isso está trazendo um peso. E aí é a pessoa que tende a agir mal, tá? Com esse peso vai pôr para fora, é assim que funciona, tá? E a Torre é esse lado frágil da pessoa, é quem tem muito desse sentimento de ser frágil e de lidar mal com isso, tá? Porque é a sensação que a pessoa tem de que não consegue controlar as coisas como gostaria. E esse sentimento nem sempre é fácil de a gente administrar mesmo, né? Simplesmente fluir com a vida, ser flexível, perceber, né, o que é destruído, mas o que pode ser reconstruído, fortalecer as nossas bases é difícil. A energia da Torre é um pouco caótica mesmo, né? Então, esse arcano mostra o lado emocional frágil dessa pessoa. O Cavaleiro de Ouros, aliás, o Cavaleiro de Paus, fechando aqui para você a leitura, fala de alguém disposto a estar com você, da pessoa disposta a caminhar, a criar possibilidades, tá? Mas a gente vê aqui muito de tropeços, né? De alguém que acaba se atrapalhando na própria energia. Muito importante você saber, existe sentimento, as atitudes negativas não são pessoais com você, não é por não gostar de você, não é por não gostar das suas atitudes, não é por ser indiferente. Você acaba servindo de bode expiatório aí, tá? Isso eu preciso te falar para que você perceba, né? E é uma situação que provavelmente vai exigir uma conversa um pouco mais séria em dado momento. Por quê? Você não pode ficar aceitando também, né, essas coisas, porque você vira o quê? O cesto de lixo da pessoa, né? Tudo que a pessoa está trazendo de ruim vai ficar descontando em você, vai ficar julgando em você. E quanto mais a gente aceita isso das pessoas que agem dessa maneira, mais essas pessoas fazem. Por quê? Elas perceberam em quem podem se aliviar, tá? Então acaba fazendo o quê? Normalizando uma conduta negativa e isso você não deve aceitar. Se você aceita, você está prejudicando inclusive a pessoa amada, porque você não está permitindo que essa pessoa enxergue o que tem que enxergar, tá? É como ser conivente com as atitudes erradas do outro. Então, gente, muito dessa leitura, né, eu acho que te ajuda a perceber o que tem acontecido, um pouco mais de como a pessoa é. Uma informação muito importante eu te dei, a pessoa gosta, reconhece, sabe de um valor que tem, mas é essa tendência a estragar e entendemos muito bem por quê, tá? Então veja que caminhos aí você pode encontrar para lidar melhor com isso tudo, porque é a pessoa disposta a estar com você. Então não abriu mão, não desistiu, não é indiferença, não são essas coisas. Ou seja, tá valendo a pena? Tá, o quanto só você vai saber, porque aí é o peso da situação que só você sabe, é o seu limite que só você conhece, tá? Mas uma ligação emocional existe, um caminho existe. E aí
o tarot te ajudou nesse sentido. Mais respostas que você possa precisar estão nos nossos outros temas aqui sempre oferecidos no canal, por isso meu convite para você seguir participando e tendo resposta no dia a dia. Então, essa foi a sua leitura. Curtiu? Deixa o seu like, me conta quais foram aí as suas impressões, o quanto você se identificou, tá? Se o tarot te ajudou hoje, porque esse foi meu propósito. Se ajudou um pouquinho, eu já fico feliz por ter levado para você esclarecimentos. Então curte, se inscreve, ativa o sininho, fica junto, tamo junto. Beijos, abraços e até a próxima.